Olá, começa agora mais um Academia. A partir desta edição, você vai assistir a um programa mais informativo e dinâmico. Vamos às novidades. Aqui comigo está Soraya Priscila Plaque. Ela é a convidada de hoje que vai expor a dissertação que escreveu. Está também Fernando Nascimento, advogado criminalista, professor de Direito Penal e mestre em Direito Público. Ele vai ficar com a gente durante todo o programa, tirando dúvidas sobre o tema. Temos também no segundo bloco a participação pelo celular de um especialista na área do conhecimento. Tudo isso vai ajudar você a entender melhor o assunto. E por falar nisso, vamos saber do que se trata a dissertação da Soraya. Execução de medida socioeducativa de internação. Uma reflexão acerca do seu cumprimento no Distrito Federal. É o título da dissertação apresentada como requisito para a obtenção de título de mestre ao Instituto Brasiliense de Direito Público. A orientadora foi a professora doutora Soraya da Rosa Mendes. O trabalho consiste em uma comparação. De um lado, o cumprimento de medida socioeducativa de internação dos adolescentes em conflito com a lei. Do outro, o sistema de execução penal do adulto condenado ao cumprimento de pena em regime fechado no Distrito Federal. Soraya procurou por semelhanças e diferenças. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, há 189 mil adolescentes cumprindo medidas no país. Já em relação aos adultos, o número cresceu 85% nos últimos 10 anos. Hoje, são 622 mil. Os dados são do Ministério da Justiça. Soraya, seja bem-vinda ao Academia. Eu queria saber por que você optou por esse tema para uma dissertação de mestrado e queria aproveitar para você explicar para a gente um pouquinho sobre essa comparação que você fez na sua pesquisa entre a ressocialização de um adolescente e a ressocialização de um adulto que está preso. Pois é, Jordana, a principal inquietação foi justamente de ouvir tanto que o sistema socioeducativo, especialmente de medida de internação, era uma cadeia de papel. Essa inquietação ela começou a surgir porque nunca se encarou o sistema socioeducativo e a internação como um sistema que pudesse preparar o adolescente para uma ressocialização, uma possível ressocialização. Então, essa inquietação me fez tentar comparar o que acontece com o adulto quando ele está em execução de pena privativa de liberdade e o que acontece com o adolescente quando ele está em cumprimento de medidas de internação. O principal objetivo, o principal objeto da pesquisa foi trazer os aspectos comparativos relacionados à infraestrutura das penitenciárias do Distrito Federal em relação às unidades de internação também aqui no Distrito Federal. Além da estrutura, as medidas socioeducativas, aquelas que preparam tanto o adolescente para retornar ao seio da sociedade, quanto as que preparam o adulto para se ressocializar também, para ser ressocializado. Outro grande aspecto de análise foi a rotina interna, tanto dos presos, dos adultos presos na penitenciária, quanto dos adolescentes nas unidades de internação. Então, a pesquisa inteira se baseou em 3 grandes eixos de comparação. Ok. Bom, eu acho importante agora a gente falar sobre a evolução dessa doutrina. Como o processo de ressocialização foi sendo modificado ao longo do tempo. Por favor, professor Fernando. Foi uma grata surpresa para mim se deparar com uma abordagem de um tema tão relevante e muitas vezes esquecido, inclusive no âmbito da academia. E eu percebi no texto elaborado pela professora que houve um zelo, um cuidado em relação aos direitos da criança e do adolescente, inclusive com pesquisa de campo, que é muito importante. Na primeira parte da tua obra, foi feita uma análise da evolução doutrinária sobre esses direitos dos menores, passando de uma doutrina de direito penal mesmo do menor, posteriormente uma doutrina da situação irregular e agora numa doutrina de proteção integral, tal qual preconizado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. No plano internacional, você destaca na tua obra uma gradativa evolução de visibilidade desses direitos dos menores. E aí me vem a primeira indagação para você,
Quando a gente percebe, analisa essa visibilidade no âmbito interno aqui no Brasil, inclusive no que se refere à concretização, eu tenho para mim que eu posso analisar sobre duas dimensões dessa visibilidade. Quando eu penso na criança e no adolescente enquanto sujeito de direitos, percebe-se que há uma invisibilidade dessas crianças, ou seja, há um descaso da sociedade e do Estado em relação à proteção desse sujeito de direito. Por outro lado, quando a gente vê a criança enquanto sujeito de deveres, há uma preocupação muito grande do Estado com a repressão, a punição até mesmo, na sua perspectiva, dos menores. Eu poderia, a partir disso, professora, entender que há uma política criminal infanto-juvenil seletiva? Professor, muito relevante o seu questionamento, até porque nós caminhamos muito para chegar na doutrina da proteção integral, que hoje é encampada pela Constituição Federal de 88. Nós passamos por uma fase que considerávamos o adolescente e a criança como um delinquente, passamos por uma fase que considerávamos a criança e o adolescente como necessitários de assistência. Então, nós saímos de uma etapa em que considerávamos a criança e o adolescente como objeto de direito para considerá-los como sujeito de direito. Isso tem pouquíssimo tempo. Desde a Constituição Federal para cá, tem se tentado mudar essa perspectiva eminentemente punitiva em relação aos adolescentes em conflito com a lei. Então, claro, o Brasil bebeu de fontes internacionais, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, trouxe uma doutrina completamente inovadora para o Brasil, mas ainda é possível constatar, dentro das unidades de internação, um sistema seletivo. Isso não foi explorado com mais intensidade na pesquisa, na dissertação, até porque não era o objeto dela, mas foi possível de analisar na pesquisa etnográfica, porque pela observação do pesquisador, pude constatar que o sistema de internação do adolescente em conflito com a lei, ele tem uma repressão, se é que eu consigo dizer isso ainda hoje, adotando como parâmetro o direito penal juvenil, de crianças pobres e eminentemente negras. Então, foi possível, sim, observar, apesar de não ter sido explorado com mais profundidade, mas foi, sim, possível observar ainda esse ranço das doutrinas anteriores. Soraya, e quais foram os locais que você visitou durante a sua pesquisa? Para análise de medida de cumprimento socioeducativa de internação, foram 4 unidades de internação no Distrito Federal. A unidade do Recanto das Emas, uma das mais antigas, a unidade de Planaltina, também uma das mais antigas, e 2 novas unidades, que é a unidade de Santa Maria e a unidade de São Sebastião. A única unidade que recebe meninos e meninas adolescentes para cumprimento de medida de internação é a unidade de Santa Maria. E recente, o Distrito Federal já está começando a construção de uma unidade própria para recebimento de adolescentes do sexo feminino, que é a unidade do Gama. Em relação ao cumprimento de pena do adulto, eu consegui autorização para a visita de apenas uma penitenciária, que é a penitenciária do Distrito Federal número 2, porque a penitenciária do Distrito Federal número 1 não autorizou a entrada. Mas a pesquisa não ficou falha, porque uma penitenciária é o espelho da outra. Então, todas as rotinas, a infraestrutura, o que eles fazem lá dentro é igual em relação às duas, apenas a coordenação que é diferente. Soraya, e como são essas rotinas? Existe diferença entre um adolescente que está em uma unidade de internação e um adulto que está em um presídio no que tange a ressocialização? Nas unidades de internação, elas têm, apesar de ter uma tentativa de parâmetro dos procedimentos internos nas unidades de internação, elas ainda são muito autônomas. Então, o que foi possível de perceber é que quanto mais rotinas socioeducativas dentro das unidades de internação, menos tempo os adolescentes passam nos seus alojamentos. Claro que, concomitantemente, os alunos devem frequentar a escola, que por sua vez funciona dentro das unidades. O Distrito Federal ele tem uma estrutura uma estrutura modelo, eu diria,
em relação à educação dentro da unidade já. O adolescente não precisa ser deslocado, não há sistema de gradeamento, não há sistema de proteção de tela, os alunos estão em contato direto com os professores fazem um concurso interno para trabalhar nas unidades de internação. Em relação aos adultos, a rotina interna ela não tem muita diferença. Uma das diferenças basilares é que o tempo de banho de sol é um pouco menor para o adulto e a educação ela não é um pré-requisito obrigatório. Ele manifesta o seu desejo, o seu interesse e aí sim ele pode estudar nos cursos profissionalizantes disponibilizados pela Penitenciária do Distrito Federal e também na educação secular. Soraya, e para tratar de toda a evolução dessa doutrina, com certeza você utilizou uma vasta bibliografia e agora a gente quer que você escolha alguns livros e fale da importância deles para o seu trabalho. Vamos lá? Pois é, Jordana, a bibliografia é gigante, né? E fora todas as outras fontes de pesquisa, eu selecionei a obra de coordenação da doutora Kátia Regina, porque ela traz uma análise do Estatuto da Criança e do Adolescente com uma crítica em volta das práticas que hoje nós estamos observando aqui do lado de fora. Então, esse livro ele foi primordial, né, para uma análise mais crítica, para uma fundamentação mais crítica. Trouxe também um clássico da criminologia, que é o do mestre Michel Foucault, né, um filósofo francês, que trouxe essa ideia do que é o cárcere, né, do que eu posso considerar como uma área punitiva, e aí sim, se eu posso trazer a ideia da unidade de internação comparando com as penitenciárias e trazê-las para um viés punitivo, ele faz parte da criminologia crítica, e também uma obra da nossa autora aqui de Brasília, da doutora Soraya, que fala da criminologia no aspecto feminino. Eu trouxe essa obra porque ela foi imprescindível para a análise da unidade de internação que recebe meninos e meninas, que recebem adolescentes do sexo masculino e feminino, que é a unidade de Santa Maria. Ok, Soraya. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, né? Porque a gente quer saber se de fato essa ressocialização ela tem tido efetividade na prática, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Não saia daí, é já já. Estamos de volta com o Academia e continuamos a falar sobre a dissertação da Soraya. Ela comparou o sistema socioeducativo para menores em conflito com a lei com o regime prisional para adultos no Distrito Federal. E agora, lá do sul do país, temos a participação do promotor de Justiça do Paraná, Murilo Giacomo. Ele é professor e autor de livros na área da criança e do adolescente e mandou pelo celular algumas perguntas sobre o assunto. Vamos ver. Tendo em vista, né, que nós precisamos, né, não apenas atender de forma adequada o adolescente que pratica arte infracional nas unidades de internação, mas também fora das unidades, eu queria saber como é que tem sido trabalhada a questão da atividade externa, a questão da própria reinserção do jovem no contexto social. Porque nós temos visto, às vezes, uma resistência muito grande por parte das escolas, por parte de outros equipamentos públicos ou privados, para receber esses jovens egressos do sistema de internação. E quando nós temos dificuldade de fazer essa ponte, essa reinserção com o meio aberto, vemos que também isso acaba gerando a reincidência. Soraya, de fato, todo esse equipamento público precisa estar muito preparado para receber esse jovem, não é? Exatamente, Jordana. O professor Murilo, ele abordou um aspecto de muita preocupação para quem milita e pesquisa nessa área, né? Trazer aquele jovem que ainda está em fase de desenvolvimento de volta para a sociedade. É uma dificuldade muito grande porque são várias variáveis, são muitas questões externas que podem atrapalhar nessa ressocialização desse adolescente em conflito com a lei. Aqui no Distrito Federal, em especial, as unidades de internação, elas contam com um aparato que nós consideramos na ciência, na análise de comparação, um modelo. Né? O Distrito Federal ele conta com unidades que possuem diversas atividades profissionalizantes para preparar esse adolescente para voltar para a sociedade, se preocupa com a atividade de escola, com a própria formação escolar desse adolescente e conta com a família.
né, as unidades de internação no Distrito Federal, invariavelmente, ou seja, de forma muito frequente, conta com a aproximação da família para auxílio desse jovem. Aproveitando, Soraya, na tua pesquisa é possível a gente visualizar bastante esse aspecto que eu quero destacar, que é o avanço da legislação brasileira no que se refere aos direitos da criança e do adolescente. Talvez nós tenhamos uma das legislações mais avançadas do mundo. Por outro lado, parece que há um descompasso no plano da efetividade, da eficácia dessas normas. Eu poderia, na tua análise, entender que há uma espécie de legislação simbólica no que se refere a essa legislação do menor no Brasil, sobretudo com relação à parte repressiva dos menores em conflito com a lei? É uma grande inquietação, né, professor Fernando, porque, de fato, a nossa legislação ela é muito avançada. Quando em âmbito internacional ainda se tratava de conferir maior visibilidade ao adolescente, à criança, no Brasil nós já estávamos trazendo essa legislação para a Constituição Federal e logo posteriormente para o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Tem um autor chamado Emílio Garcia Mendes, é um autor argentino, que ele fala que o Brasil é um parâmetro em termos de legislação para a proteção da criança e do adolescente, principalmente dentro da doutrina da proteção integral da Constituição Federal. Só que, na prática, o que nós estamos percebendo é que nós ainda estamos passando por um conflito de doutrina, por um conflito do que é o sistema socioeducativo. Determinadas horas, professor Fernando, o sistema ele é completamente educacional, em outras ele é punitivo. Em determinados aspectos, ele se preocupa com a principal base dele, que é a educação, em outro aspecto, com a repressão. Então, o que nós estamos percebendo, isso foi proposto, inclusive, no trabalho apresentado e com base na teoria da criminologia crítica, é que ainda estamos caminhando para avançar na prática o que nós temos no papel e fazer com que a legislação deixe de ser simbólica. Caminhando para um equilíbrio, né? E eu vou aproveitar que na análise anterior a Soraya falou sobre a importância da participação da família nesse processo para chamar mais uma vez a participação do professor Murilo. Vamos ver. Queria saber como é que tem sido feito o atendimento à família, como é que tem sido realizado o atendimento às famílias de adolescentes autores de ato infracional, inclusive aqueles que atuam no meio aberto, mas especialmente aqueles que estão privados de liberdade, para que quando da desinternação, que vai acontecer cedo ou tarde, esses jovens possam ser recebidos num ambiente acolhedor, num ambiente adequado e não venham a receber resistência por parte da família nesse processo de reintegração, de reinserção familiar. Então, Soraya, é importante que a gente pense nesse tratamento como um todo e não só em quem está cumprindo essa medida de internação. Exatamente. Jordana, um dos principais aspectos para fazer com que a doutrina da proteção integral ela seja, de fato, posta em prática, executada, é o reconhecimento pela sociedade de que aquele adolescente em conflito com a lei ele precisa de uma atenção especializada. Ele ainda está em formação, ele ainda está em desenvolvimento. E a família é um dos pontos principais, primordiais nessa lógica. As unidades de internação no Distrito Federal, elas tentam fazer com que a família seja inserida em diversas atividades, porque aquele adolescente que está ali, ele conta muitas das vezes só com a família, e muitas das vezes só com a mãe. Então, é necessário, imprescindível que elas estejam também nessa lógica, também nessa logística. As unidades de internação do Distrito Federal ainda, isso é uma lógica para todas elas, para as 4 visitadas, ainda quando o adolescente ele atinge o nível de maioridade, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele pode ser aplicado para jovens de até 21 anos de idade em casos excepcionais, então ainda quando ele atinge a maioridade, quando ele recebe a liberação das unidades de internação, quem os recebe lá, primordialmente é a família. O grande problema reside quando a família não quer mais o adolescente, rejeita o adolescente. E aí vira uma situação que a unidade de internação ela se coloca à disposição daquele adolescente para tentar inseri-lo em outra família. Já teve caso aqui no Distrito Federal que o adolescente saiu da unidade de internação porque cumpriu o seu tempo de internação e não tinha para onde ir. E a unidade de internação ela precisou fazer os esforços para inseri-lo numa família que
que recebesse esse adolescente. Então, o papel da família é primordial nessa tentativa de resgate dessa adolescência perdida. Ok. Professor? Interessante, Soraya, essa tua perspectiva e até que ponto essa dificuldade de integração da família reflete nessa crise de identidade do sistema socioeducativo que você muito bem abordou na tua obra. Bom, já que a gente está falando de sociedade, de inserção da família, eu te pergunto se existe uma personificação no tratamento desse jovem, nesses protocolos, ou se é tudo feito de uma forma massiva. Muito bom esse ponto, Jordana, porque quando surgiu a ideia de fazer a pesquisa, a minha principal indagação é, será que é uma cadeia de papel? Será que tem essa simbologia? E uma das principais diferenças entre as unidades de internação e a penitenciária do adulto é o acompanhamento individual. Cada adolescente, ele é analisado no seu aspecto pessoal. Isso é uma determinação legal, porque é um plano individual de atendimento, que é um PIA, mas também é realizado isso nessa tentativa de resgate. Como nós estamos em um sistema que ainda está caminhando desse ranço punitivo para uma maior proteção, numa legislação nova, numa legislação modelo, nós ainda estamos passando por essa análise de tentar trazer o adolescente e entender por que ele acabou chegando ali. Por isso, o atendimento individualizado é um dos traços diferenciadores, e não um atendimento massivo. Uhum. Soraya, após o término da sua pesquisa, você teve a oportunidade de visitar uma unidade em outro estado. Eu queria que você trouxesse para a gente como foi essa experiência, quais as suas considerações e trazer uma nova comparação fora da pesquisa agora. Pois é, Jordana, o pesquisador não para, né? Ele se inquieta o tempo inteiro. E em uma oportunidade, eu estava no interior do Pará e surgiu a oportunidade de conhecer de uma forma não protocolar uma unidade de internação. Eu tive a oportunidade de conhecer informalmente a unidade e perceber alguns aspectos de diferença no tratamento desse jovem e uma outra unidade da federação em comparação com o tratamento do jovem no Distrito Federal. E foi possível, ainda numa visita muito breve, foi possível verificar que há diferenças estruturais, né, no tratamento desse jovem, na resposta do jovem ao tratamento, né, ao sistema. Então, foi possível verificar algumas situações pontuais, como, por exemplo, na unidade de internação da cidade de Santarém, no Pará, que é uma cidade de médio porte, com 300 mil habitantes, o interno da unidade de internação, da única unidade de internação na cidade, quando ele é retirado da unidade de internação para fazer um protocolo fora da unidade, é utilizado a algema, coisa que no Distrito Federal não se vê. Outro aspecto de diferença também é a forma como o adolescente se comporta diante dos agentes socioeducativos dessas unidades. Aqui no Distrito Federal existe toda uma hierarquia. O adolescente, ele entende a hierarquia, ele entende que os agentes estão ali para fazer a tentativa de resgate, para fazer essa tentativa de saída desse sistema punitivo para um sistema ressocializador. O adolescente do estado do Pará, do interior do estado do Pará, não reconhece isso. Então, são diferenças estruturais entre uma unidade de internação e outra. Então, apesar de uma legislação maravilhosa, não existe padronização nacional, é isso, né? Não, ainda não. Ainda não. Estamos caminhando. Tá ok, então. Soraya, muito obrigada pela sua participação aqui no Academia. Parabéns pela pesquisa, pelos resultados. Jordana, eu agradeço. É um prazer enorme fazer parte desse tão conceituado programa. Muito obrigada ao professor Fernando, que se dispôs, ao professor Murilo, que esteve conosco. E estamos à disposição. Muito obrigada. Ok. Muito obrigada, professor Fernando, pela participação. Eu que agradeço e parabenizo a TV Justiça por esse programa que sempre aproxima as produções acadêmicas da comunidade jurídica e da sociedade como um todo. Estou sempre à disposição. Ok.
E obrigada também a você que nos assistiu. Espero que tenha gostado deste novo formato do programa. Para rever, vá lá no nosso site tvjustiça.jus.br e para mandar uma mensagem, use o e-mail academia@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!